Bom dia, bom dia. Tava tentando fazer live aqui, por algum motivo deu algum problema. No Instagram do Evolution não funcionou. Então eu abri a live aqui no pessoal. Caiu uma ou duas vezes já. Mas vamos lá, vamos tocar, vamos fazer acontecer essa live aí. Para falar esse tema, que é um tema tão importante, que é a comunicação. É um tema que faz muita diferença na nossa vida, né? Eu trouxe aqui, separando dois principais tópicos, né? Que é como expressar melhor os pensamentos, sentimentos, e como expressar e vender as suas ideias, para ter a sua voz ouvida, né? Para saber como se comunicar, né? Porque isso faz muita diferença na vida pessoal e na vida profissional, no ambiente de trabalho, nas nossas relações. Ter a capacidade de se comunicar nos deixa, inclusive, menos ansioso, mais tranquilo, porque a gente não fica guardando aquilo que a gente gostaria de ter falado, queria ter falado e não falou. Então, tu vê como isso faz diferença na autoestima da pessoa, nos resultados, né? E eu decidi gravar esse vídeo de manhã aqui. Até inclusive tem um livro muito bom, que é o livro que é O Poder do Subconsciente. Acredito que vocês aqui, muitos já leram, que ele fala, num certo ponto, que a mente, ela aceita sugestões, ela é mais suscetível a sugestões internas e externas em dois momentos do dia. No primeiro momento do dia é na noite, antes de dormir, né, que a mente está aberta a receber um tipo de mentalização ou uma informação sem algum bloqueio da parte mais racional ou da parte ali crítica que a gente tem, né? Então, antes de dormir, ter esse senso, essa sensação de gratidão, esse sentimento de gratidão, e mentalizar o próximo dia com uma mentalidade positiva, né? E o outro momento do dia é de manhã, acordar cedo. A mente ela está mais aberta a sugestões e receber essa informação, assim como a mentalização para que como vai ser o dia. Vai ser um dia positivo, vai ser um dia muito bom, vai ser um dia incrível, né? E ter fé nisso e mandar para o nosso inconsciente essa informação. E as nossas ações elas vão ser congruentes com o que a gente está sugerindo, né? Então, essa live aqui de manhã cedo para trazer esse conteúdo, trazer essas informações que são importantes para o nosso dia a dia, em nível de comunicação. Como expressar melhor os sentimentos, como saber expressar melhor as suas ideias, tudo isso faz muita diferença. E aí, antes de trazer esses dois pontos principais, eu preparei aqui um material bem legal, que até eu acordei bem cedo, nem tinha tomado café ainda, pensei, não, eu vou montar aqui uma estrutura do café para trazer uma metáfora da vida. Tudo na vida, tudo que acontece, galera, futebol, dança, música, esses fatos, eles são metáforas para a nossa vida. Ou seja, são significados que mostram que as coisas que acontecem em determinados locais, lugares, momentos, servem para outros também. Então aqui eu trouxe vou fazer um café aqui ao vivo, quem sabe faz ao vivo, para fazer uma conjuntura do que é, qual é a minha visão do ser humano, da pessoa, o que ela tem na sua estrutura desde a criação, para conseguir aprofundar um pouco mais nesse tema de comunicação, né? Então, como eu não tomei café, vou fazer o café aqui e trazer essas informações que são bem legais. O que acontece, o primeiro ponto, né? E não que seja o principal, mas é muito importante, que é a nossa essência. O que é a nossa essência no café? O que vocês pensam que é a nossa essência no café? É a água. A nossa alma, a nossa essência, os nossos valores, os nossos talentos, o nosso chamado. Por que a gente veio aqui? Isso aqui é um pedaço de Deus. E nós somos esse pedaço. Cada um de nós é uma alma, é uma essência, assim como a água. Então não existe café sem água. Não existe ser humano sem uma essência, sem uma alma.
E isso é um ponto bem interessante porque, inclusive na PNL traz, e no Espiritismo também, até tem aqui um livro do Allan Kardec, acho que está aqui embaixo, bem legal, que tem muitas respostas, que é o Espiritismo, muito bom. Gosto muito da doutrina espírita. E o Espiritismo fala que toda alma que vem à Terra, ela é suscetível, ela é uma alma suscetível às coisas que a gente considera boas e também ruins. Isso depende do ambiente também que a gente se encontra, né? E a PNL acredita que nenhuma pessoa faz pela maldade em si. Ela apenas traz um histórico de situações e consequências que ela passou e ela replica isso para outras pessoas. Então, mas no fundo todas as pessoas têm uma boa intenção, têm uma intencionalidade positiva, embora no nosso julgamento não pareça. Então, voltando aqui para a parte do café, esse aqui é a nossa essência, a nossa alma, com o chamado, com o nosso Dharma, com tudo que a gente tem para fazer nessa vida, para produzir nessa nossa passagem. E aqui eu acredito, falando do Espiritismo, acredito que a gente vem e volta e vai nesse processo evolutivo. Então, esse aqui é o ponto mais importante do café, não existe o café sem a água. E aí entra outro ponto, olha só, a essência, a alma é a água. O que é a nossa identidade? A nossa identidade é o café. A nossa identidade é o nosso senso que a gente tem sobre nós mesmos. E aqui já entra a nossa missão de vida, aqui já entra as nossas características internas, também tem os nossos sonhos, os desejos, e junto já vem com a parte da nossa essência, vem os nossos valores. Por isso que o café é a nossa identidade. Essência, a alma, água, café, a nossa identidade. E o que é a nossa personalidade? A nossa personalidade, posso dar um exemplo como o filtro do café. Dá-lhe gurizada, Vini, Tailã, dá-lhe Maria, bora pra cima. Vamos lá, pega esse ritmo aí, bora lá. Estava explicando aqui então sobre o que é a nossa essência, antes de falar sobre esse tema de comunicação, a essência sendo a água, a alma, o café, a identidade, e aí o filtro é a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela pode ser moldada, pode ser treinada, pode ser forjada, porque na nossa personalidade estão os nossos comportamentos. A identidade é aquele senso que a gente tem, é a percepção que a gente tem de nós mesmos, e a personalidade é o que as outras pessoas enxergam sobre nós. Então, são pontos mais visuais sobre questões de comportamento. Eu gosto muito da parte da minha formação, desenvolvimento humano, ferramentas de tecnologia em coach, e as ferramentas de uso para autoconhecimento, eu acredito muito, são muito tops, e tem diversas que podem ser feitas, né? Na parte comportamental, da parte temperamental, né? Também vinculada da personalidade em si, dos arquétipos, muita coisa pelo qual eu acredito que funciona como teste para moldar e estruturar, inclusive evoluir a questão comportamental nas pessoas, porque é através da personalidade que vem o comportamento. Por isso que o comportamento ele é moldado de acordo com cada pessoa e aquilo que a gente quer, né? Então, dentro desses cenários que a gente tem, a personalidade ela é moldada e a identidade ela é fortalecida. E aí, fazendo um café, quem sabe faz ao vivo, não tomei café, galera. Então, fiz esse movimento aqui para fazer um café ao vivo para a galera aí. E depois compartilhar aqui. Então, aqui eu estou colocando a identidade dentro da personalidade. Tá? E aí, quando a gente vem para essa existência, quando a gente vem para cá, para a vida, que dizem que a gente escolhe viver essa vida, para aprender o que a gente tem que aprender, a gente passa por esse processo. Então a nossa alma, a nossa essência vem
com a nossa identidade através da nossa personalidade. Enquanto que a gente que faz o café aqui, galera, olha só que interessante isso. Muitos desses comportamentos que a gente tem medidos por ferramentas de desenvolvimento pessoal e tudo mais, de testes comportamentais, eles trazem os comportamentos dessa personalidade que são padrões, cada um se enquadra num perfil comportamental. Então, tem muitos estudos que mostram que tem pessoas mais analíticas, tem pessoas mais expansivas, que se comunicam bem, né? Tem pessoas que são mais sentimentais, tem pessoas que são focadas totalmente no resultado. E tudo isso são elementos importantes, só que o que torna tão complexo a relação humana, por isso que tem tantos estudos, é porque tem um ponto aqui que tem que ser lembrado. Porque olha só, eu falei da alma e da essência, né? Da água. Eu falei aqui do café como identidade. Falei do filtro do café como personalidade, que pode ser moldado, pode ser treinado. Agora tu imagina esse filtro se não tivesse saída, se ele fosse bloqueado. É nesse ponto que está a personalidade quando ela é afetada pelas crenças. Por isso que tu vai estudar e conhecer sobre desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento humano, quando a gente olha a personalidade das pessoas, a gente começa a perceber que tem pontos que estão sendo bloqueados por aquilo que ela deveria fazer ou gostaria de fazer. Por isso que eu trago, para a galera que está entrando aí, eu trago essa metáfora da vida para o café, sendo que a água é a nossa essência, a nossa alma. O café, o grão é a identidade. O filtro é a nossa personalidade. Mesmo que a gente tenha muitos perfis comportamentais em diversos testes, diversas teorias que a gente tem uma coisa que essas teorias elas não conseguem, vamos dizer assim, elas não conseguem mensurar, porque daí cada um tem a sua história, que são a história que a gente tem com os nossos pais, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos avós. Todos eles são bloqueadores ou potencializadores do que a gente pode fazer, da nossa essência, da nossa personalidade. E aí, quando a gente consegue, porque assim, você vai olhar a identidade e a personalidade, aonde vocês acreditam que acontece as nossas crenças? As nossas crenças, elas se dão nessa história com os pais, na nossa identidade. Quando está sendo feito café lá, quem sabe de café lá, pega o pessoal do Quero Café lá, que são especialistas, né? Tem a parte de fazer o torrão, de moer. Então tu imagina quando tu criança, tu está sendo preparado, a tua identidade está sendo forjada também, é o torrão sendo feito. É a tua identidade sendo fortalecida. Só que daí tu vai colocar café, aqui está uma pedra inteira, não está o café. Como é que isso vai transcender para um cenário de fazer um café bom, né? Um café top. E aí quando a gente pega e olha pelo filtro da personalidade, porque o que acontece? Essa crença que a gente tem, por vezes, ela está na nossa identidade, porque foram coisas que aconteceram na nossa vida, até 9 anos de idade, são onde as nossas crenças centrais se instalam. E depois a gente começa a ter alguns outros tipos de comportamento, que são comportamentos relacionados à nossa personalidade. E aí, por exemplo, a gente vai lá e, eu sou barbeiro. Eu não dirijo bem. Ok, só que isso está na personalidade. Só que a pessoa afirmar um defeito que ela tem, ela traz para a sua identidade os seus problemas. E isso toma posse de si mesmo. Não sei se vocês entenderam isso, acho que é importante recapitular nesse sentido.
Quando a gente afirma, eu não sou bom em comunicação, tu traz para a tua identidade que tu não é boa para a tua comunicação. É aí que está o ponto, aí que está o problema. Porque a personalidade, ela representa o que o mundo enxerga de ti. E quando tu está bem contigo mesmo, tu te comunica bem, é a tua personalidade aflorada. E aí eu pensei, não, eu não comunico bem, eu sou desastrado, eu não dirijo bem. Aí tu vai olhar assim, cara, eu estou trazendo isso para a minha identidade, que é quem eu sou, o que eu vim fazer aqui. A personalidade é que eu estou fazendo da minha forma. Então tem que ter muito cuidado. No início da live aqui, pessoal, eu estava comentando que tem 2 momentos do dia, segundo o livro O Poder do Subconsciente, e isso é ciência, né? Tem 2 momentos do dia que a mente está suscetível a sugestões de melhora e de evolução, que é no final da noite, antes de dormir, que a gente mentalizar algo positivo, agradecer o dia, mentalizar o positivo de amanhã e de manhã cedo mentalizar que vai ser um grande dia, vai ser um dia top, não, hoje o dia eu vou fazer tudo que eu quero fazer, que eu tenho que fazer. Por isso que quando a gente fala algo e coloca como uma característica da nossa personalidade e fala com convicção, a gente traz para a nossa identidade, para o café, aquilo que a gente acha que é, mas não é. Ok, tem algumas pessoas que têm habilidade, está tudo certo. Mas tem pessoas que o medo de falar em público, eu quero falar melhor em público. Tem bloqueios na identidade. Tem alguns bloqueios que aconteceram ali. Alguém, o pai ou a mãe falaram assim, não, tu só fala, para de falar, fala mais baixo, fica quieto. Aí a gente traz para a nossa identidade. Só que se a gente não percebe isso e vai para a parte do dia a dia, hoje no trabalho, não, eu não falo bem em público, eu não quero, ou eu não quero falar em público sabendo que vai fazer bem falar o que está pensando e sentindo, e aí não fala, e aí traz para culpa a identidade, eu não falo bem em público. E olha só, quando eu coloco o café aqui, estou colocando o café aqui, e aí vou dar um exemplo, tá? Dessa metáfora que é fazer o café, que voltando aqui, ó, a essência é a água, é a nossa alma, é o que a gente veio fazer aqui, o que a gente veio curar, o nosso dharma. Eu acredito em karma também, acredito que a gente passa por essas vidas e o que a gente deixou de fazer e deixou de resolver, a gente carrega nos nossos registros os históricos das vidas passadas, né? Eu acredito nisso, enfim, não sei o que tu acredita, mas enfim. Então a água, a essência, a identidade, que é o nosso senso de o que a gente é, não a identidade da carteirinha, né? Mas o que são os nossos, o que é os nossos, o medo em si, o que são os nossos sonhos, o nosso objetivo, o café. E o filtro é a nossa identidade. A identidade, ela pode ser moldada, ela pode ser treinada. Ou seja, a tua personalidade, aquilo que às vezes tu diz que tu acredita que não é tão bom, pode ser treinada. E aí o café... Ah, boa pergunta, Dani, já respondo, tá? Boa pergunta, gratidão pela pergunta aí. Como se livrar desses bloqueios que vêm, né? Então, assim, voltando, né? Isso aqui é a nossa essência, é isso que a gente tem que prestar atenção. É a esse que tem que ser verdadeiro, a nossa alma, a se comunicar com o nosso eu essencial. É um tema bem profundo, tá? Mas eu vou decorrendo aqui e vou falando sobre essa dúvida que é bem importante dentro desse cenário aqui. Então, quando a gente olha nesse sentido aqui o café, a sua identidade, a sua personalidade, que aí pode ser treinada, pode ser capacitada, para não trazer as coisas que a gente não está conseguindo fazer para a nossa identidade. Porque a gente pode ser o que a gente quiser. A nossa alma, aqui o pedaço de Deus, uma parte de Deus, vem com um potencial máximo. A criança, quando nasce, ela vem com potencial máximo. Só que daí os pais, as nossas crenças, os nossos pais, e a Dani perguntou, a criança começa a ser quase que, em vez de construída, né? E é construída, mas ela passa a ser desconstruída em potencial. Porque são os limites que são impostos pelos nossos pais, pelo local que a gente frequenta, pelo que a gente consome. Isso vão gerando os bloqueios.
Então, os bloqueios que tu está perguntando, Dai, ele está muito vinculado também na identidade e na personalidade. E aí, na identidade, esses fatos dos pais, algo que tu não queira, que tu não consiga fazer, que tu queira fazer, que vamos dizer, externo, de fazer algo de trabalho, é totalmente relacionado à relação com o pai. Fazer trabalho, exposição. Então, é interessante olhar para como foi e qual é a tua percepção e tua relação com o pai, que são também pontos muito fortes de bloqueios que a gente tem enquanto crenças. E aí a gente vai olhar aqui a identidade, né? Então, assim, ok, o café, em vez de vinho pó, ele tá um monte de pedra, às vezes tem terra, tá junto, tem coisa misturada, não tá limpo. E agora, voltando para o tema da live, que é comunicação, aqui eu aprofundei mais, aqui até, né? Mas é um tema que eu adoro falar, que eu amo, assim, que eu acredito que é a nossa alma, que é a nossa personalidade, a nossa identidade. E outra coisa importante também, porque, vamos dar um exemplo do café. Eu servi o café, água quente, pegou o café, pegou o filtro, está gerando café, dá aquela fumacinha, né? E vem aquele cheirinho lá e a gente consegue enxergar essa fumacinha que sai. Essa fumacinha, imagina no teu campo como a tua aura. É a tua aura. A aura, ela é o reflexo de tudo isso. Se a tua aura está positiva, tua mente está positiva, tuas ações estão condizentes com o que tu acredita, os teus valores estão sendo colocados em prática, que tu acredita, a base que tu acredita são os teus valores. E aí quando os teus valores estão sendo colocados em prática, que é o valor de falar a verdade, que é o valor de honestidade, o valor de amor, de amar. E aqui tem 3 pontos principais, galera. Já entrando na comunicação, mas tem tudo a ver com a nossa vida, as pessoas elas procuram 3 coisas. Elas procuram ser aceitas, serem amadas e serem reconhecidas. Serem aceitas, serem amadas e serem reconhecidas. No final de contas é isso que move as pessoas. Além do próprio propósito que ela vem fazer aqui, mas no final de contas é se conectar com as pessoas. E quando a gente se conecta com as pessoas, está bem com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma, a água limpa, porque a alma, ela pode ser começada a ser afetada também. Quando a gente começa a ser suscetível às maldades, começa a criar registros na água que poluem, e aí isso vai para o café. Então tudo isso que vai sendo criado, cria essa aura, e a aura, tem pessoas que têm essa sensibilidade de ver o que é a aura, né? O que é a energia em volta da pessoa. E quanto mais clara e mais vibrante essa aura tá, mais a pessoa tá condizente com aquilo que ela é, desde a água até o café. E aí, falando em comunicação, fazendo essa ponte agora, e trazendo de novo o café. Cafezinho, bom. Não ficou tão forte, eu gosto do café, é um petróleo, né? Trazendo essa metáfora agora aqui do café agora, quem não gosta de um cafezinho, né, cara? Um café bom, de qualidade. Tem cafés muito bons, tem gente que é apaixonado por café. Eu sou um deles. Quem não gosta de um café de verdade? De um café bom de manhã cedo? Um cafezinho. E quem não gosta de pessoas que falam a verdade? Quem não gosta de pessoas autênticas? Quer algo mais autêntico que o café? É autenticidade pura. Eu vi não sei onde é que eu vi, se eu li num livro, em algum lugar, que na China, no Japão, um tempo atrás, eles não tinham, o Japão, a cultura lá era tomar chá principalmente, né? Olha o que os caras pensaram, cara. Porque a indústria de café não conseguia entrar no Japão por causa dessa cultura que tinha realmente de chás e tudo mais.
E aí eles contrataram um consultor, um cara de marketing, um cara especialista em pessoas, em comportamento. E ele falou assim, vocês não têm que vender agora para os adultos. Vocês têm que criar memória nas crianças, porque essas crianças vão ser adultos e aí sim eles vão consumir o café. O que eles fizeram? Eles fizeram balas de café para as crianças. A memória afetiva. E aí essas crianças japonesas comiam a bala, lembravam que ganhava do pai, da mãe, lembravam dos momentos de infância. Na vida adulta, cheiro do café. O cafezinho. Criou-se uma cultura de tomar café. Então, é bem legal, olha como que os caras pensam, né? Estão muito além, assim, mas tudo isso é comportamento humano, tudo isso está na identidade das pessoas, está no ser das pessoas, né? Então, esse é um ponto muito importante de entender, de ser autêntico, de ser verdadeiro. Qualquer dúvida que você tiver também, daí não sei se eu respondi, pode perguntar aí, não tem mistério, eu respondo, tá? Então eu fiz toda essa introdução para conseguir direcionar aqui agora e trazer essa parte, principalmente da autenticidade, que é o que eu acredito, seja sendo um vendedor, tu sendo líder, tu sendo um colaborador, qualquer pessoa que queira evoluir, crescer, ser alguém melhor, atingir os objetivos, e a base e o que eu acredito é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. E eu costumo dizer, vou dizer, talvez vocês vão me ver falando mais vezes aqui, que o autoconhecimento é o caminho para chegar até Deus. Olhar para dentro é o caminho de dentro, né? O Buda também trazia isso, através das meditações e tudo. Olhar para dentro e se conectar com o todo. Então, o autoconhecimento é o caminho sempre para conseguir identificar o que está travando e potencializar aquilo que tem para ser potencializado e aquilo que precisa ser potencializado, né? Aquilo que a gente tem como talento, mas aquilo que a gente quer atingir como objetivo que a gente tem que melhorar, que a gente tem que ir se completando e evoluindo. Então, dentro desse cenário de comunicação, eu trouxe 2 principais pontos que são relacionados a essa parte de como expressar melhor os pensamentos e sentimentos e como expressar e vender ideias, né? Então, por isso que foi importante essa contextualização. Vocês veem por quanta coisa que a gente passa, né? Por quanta coisa que a gente passa, desde a nossa alma, na nossa identidade, na nossa personalidade, até chegar aqui. E aqui é o que está comunicando. Então, tu vê, esses bloqueios que a gente tem impedem a gente de conseguir ser autêntico, de expressar o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Então, tudo parte agora da comunicação e sempre vai passar porque é o emissor, é quem está falando com quem vai receber. O ponto principal qual é a tua intencionalidade na tua comunicação? O que tu quer... Aonde tu quer chegar? Esse é um ponto muito importante da comunicação. Por isso que a gente vai olhar assim, porque a gente tem medo de não ser aceito, medo de errar, medo de não parecer tão inteligente. Enfim, inúmeros medos. Em geral, são 7 tipos de medo que a gente tem. Mas esses medos são os bloqueadores, né? Então, assim, qual é a intenção? A intenção é na parte profissional. Aqui a gente começa a entrar numa esfera mais ampla, mas eu vou tentar pegar vamos dizer, todas essas partes do que é a parte profissional, que é a parte pessoal, né? Então, nesse cenário de expressar melhor os pensamentos e sentimentos, o primeiro ponto é observar, ok? A intencionalidade é fundamental, ela é base, tu já tem mais ou menos pensado ali o que está acontecendo, né? Mas observa a situação. Observa a situação
Não só do teu ponto de vista, observa a situação de fora, sai do teu ser lá, como diz no PNL, né? A gente se desassocia de nós mesmos e passa a olhar assim, ok, a minha relação que eu quero melhorar é com, cara, colegas de trabalho. Pensar aqui, joguei uma ideia, né? Então eu vou olhar assim, tá, ok, vou observar essa situação aqui, sobre o que essa pessoa está fazendo e sobre o que eu estou fazendo. Qual que é também a minha, não vou dizer culpa, mas qual que é o grau de responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo? Observar isso. Tem que ser observado, porque senão vai ficar, tu nunca vai conseguir equalizar e conectar com a pessoa se tu não fazer um movimento de olhar pelo que ela também enxerga. E o que ela enxerga é o que ela enxerga sobre ti. E aí quando tu sai de ti mesmo, se desassocia, olha qual é o teu comportamento, e vamos dizer assim, na medida do possível, sem julgamento também, tu olhar sem julgamentos para isso e observar, eu ajo assim porque eu estou fazendo assim. Eu ajo dessa forma porque é o que eu acredito, mas essa pessoa está agindo de determinada forma também. Ok. Dito isso, tu observou, tu já tem uma percepção da situação. Ok? Então, de trabalho, de relacionamento, o que tu quiser comunicar. E aí, o segundo ponto é dar nome aos sentimentos. O que isso te causa? Qual é a sensação? O pensamento que tu observou e a sensação que te causa vai gerar uma emoção. Isso é uma emoção, e no geral são 4 emoções que a gente tem. Raiva, alegria, tristeza e medo. Te dá raiva isso? Te dá medo? O que tu quer comunicar? Então, o teu sentimento que tu tem é importante para conseguir trazer até que para fazer com que a pessoa veja pelo teu prisma, pelo teu olhar, aquilo que está acontecendo. E aí, em cima disso, tu olhar, observar, tu tem a observação da situação, tu tem o meia-culpa ali, o que é o teu cenário, tu tem o que é as emoções, os sentimentos, e agora que daí entra esse ponto fundamental, é o que tu precisa, que conecta com a intencionalidade, né? Tu observou a situação de fora agora, de ti mesmo, de fora, tu observou essa situação, percebeu e tu sente, tu sabe qual é o sentimento, mas dá nome para o sentimento. Dá nome para o sentimento, porque ser autêntico e ser verdadeiro, assim como o café, para quem está entrando agora, que eu fiz um café ao vivo, quando a gente é autêntico e verdadeiro, é inclusive falar e se expressar de forma verdadeira, se abrindo. A coragem, quando se fala da coragem, a coragem não é... claro que a coragem significa agir com o coração, né? Mas a coragem não é ir fazer algo ou enfrentar alguém. A coragem também é se expor. Expor os próprios sentimentos e as emoções. Porque aí entra, olha o outro medo, né? Quando eu vou expressar o que eu estou sentindo, ou o medo que eu tenho, ou algo que eu tenho, eu não expresso, porque eu não quero demonstrar que eu tenho medo de ser fraco, parecer fraco. Tenho medo de não parecer inteligente, tenho medo de não parecer forte. E aí eu não me expresso. Mas essa construção de observação do que tu está fazendo dessa situação, qual é essa situação? Olhando de fora, o que isso te causa? E aí, olhando nesse cenário, assim, o que isso te causa, ok, o que tu precisa fazer para sair disso? Logo no início eu falei aqui, galera, que a nossa água é a nossa essência e a nossa alma é a água. O filtro é a nossa personalidade, o café é a identidade. E tudo isso passa para nós chegar na nossa autenticidade. E aí, quando a gente pega e olha nesse cenário, ok, observei e senti. O que eu estou sentindo aqui? O que eu preciso? O que eu quero? O que eu quero
tratar e curar aqui. Porque o que eu estava falando antes é, se a gente não comunicar as coisas, isso gera, vamos dizer, somas psicológicas que vão para a parte física. Geram doenças, ansiedade, depressão, eu devia ter falado e não falei, ou ansiedade por eu vou ter que falar em público. Por isso que é importante olhar para isso, olhar para esses pontos assim, do que eu estou sentindo, do que eu quero, qual que é a minha intenção, do que eu preciso. Então são esses 3 principais pontos e o quarto nesse nível de comunicação, porque a comunicação é informar, é persuadir, né, é comunicar. Tem inúmeros pontos aqui que se conectam, que são, vamos dizer, que entram dentro dessa caixa da comunicação, né? Informar, persuadir, comunicar, avisar, qualquer coisa que seja nesse viés. Mas aí entra nesse ponto que tu precisa comunicar para a pessoa. O que tu o que tu observou e o que tu está sentindo. E tu sabe o que tu precisa. Então tu colocou a intenção do que tu precisa para falar aquilo que tu sente de forma autêntica e verdadeira, se abrindo. E aí a conversa, e aí é um pedido que vai fazer ser feito para a pessoa. É um pedido, ou é, olha, eu só queria falar o que eu estou sentindo, o que aconteceu, que isso está me causando tais sentimentos. Eu sei que lá na observação, a observação, a gente teve essa situação, que eu tive essa situação, que eu falei que eu não devia ter falado e tal, mas eu estava com outros problemas para resolver. Aí tu pode comunicar desculpa, pedido de desculpa, perdão. Tu pode solicitar o que a pessoa pensa sobre isso, para daí assim aprofundar sobre aquilo que tu estava pensando. Porque na maioria das vezes, tem um estudo que fala, eu não lembro o percentual agora, é mais de 70%, que a maioria dos pensamentos que a gente tem, acho que se não me engano é 90%. A maioria dos pensamentos que a gente tem, as preocupações, elas não acontecem. Então, quando a gente não está comunicando algo para alguém, a gente está remoendo algo que não está acontecendo e nem vai acontecer. Por isso que, se eu observar a situação, identificar a emoção que está envolvida, colocar a intencionalidade, falar o que eu preciso curar isso, eu preciso deixar esse peso. E aí, deixando esse peso, eu vou para a ação, que é comunicar. Eu falei mais de uma vez aqui para isso ficar gravado e para fazer sentido para a galera e para vocês entenderem a importância disso. A importância de comunicar o que está sentindo e não deixar guardado aqui. Se a gente vai olhar na parte da nossa energia, como da alma, que é composta, né, por todos os elementos, vai pegar os chakras todos, você vai trabalhar uma pessoa que ela está com o chakra laríngico mais bloqueado, ela não está falando aquilo que ela gostaria. Isso é energia, galera. Isso é energia, não tem como... A ciência já considera isso. Tem campos de estudo que conseguem mensurar a energia das pessoas. Então, o que não é falado é guardado. O que não é falado é guardado. E o que é guardado vira tralha, né? É tipo assim, varrer a sujeira para debaixo do tapete. Né? Então, isso faz muito sentido, né? Se tiver alguma dúvida, galera, toca a ficha aí, galera aí que está ao vivo. Gratidão aí por estarem junto comigo. Aí essa live vai ir aqui para as redes. Enfim, deixa eu tomar mais um golezinho de café, então, para vocês, se quiserem perguntar. Gratidão aí, Daiane. Foi bem legal, mas tem que sair. Tudo certo. A Daiane vai conseguir assistir essa live inteira aí. Nem sei quanto tempo que tem de live. Enfim, galera. O primeiro ponto da live que eu queria trazer para vocês era sobre isso.
Era sobre conseguir se expressar melhor, expressar os sentimentos, expressar as emoções, resolver o que tem que ser resolvido através da comunicação. Tudo passa pela comunicação. Tudo passa pela comunicação. O que a IA faz? A inteligência artificial se comunica. Imagina as pessoas se não se comunicassem. Não teria progresso, não teria evolução, né? Então, esse é um dos pontos fundamentais, assim, resolver o que precisa resolver, falar o que tem que ser falado. Observa, observando qual é a emoção que te causa isso, qual é o sentimento que te dá. Existe dentro das emoções uma conjuntura de misturas de emoção, né? Dá para misturar o medo com a raiva, por exemplo. Né? Tu mistura medo, vamos botar medo com tristeza, daí a pessoa fica ainda mais para baixo, né? Enfim, o segundo ponto, então, é como vender ideias, como expressar ideias, né? O que acontece é que na comunicação, muitas das vezes, a pessoa, ela vem e já expressa a sua opinião de cara. Ela já dá a opinião direta. E aí a pessoa recebe do outro lado, a pessoa com os filtros dela, tudo, com toda a história dela, ela recebe daquela forma, e tem pessoas que têm a tendência a não comprar a ideia dos outros. Ou ela querer ser a pessoa que vai dar a ideia, vai partir dela, ela que é a criadora da parada toda, então ela não vai aceitar a ideia. Isso acontece, né? Tipo assim, cara, às vezes tem pessoas que tu tem que falar do contra algo para ela vir e dizer assim, não, vamos fazer tal coisa. Eu quero ir para a praia sexta. Daí eu falo assim, cara, vamos para a praia sábado. A pessoa, não, vamos sexta. Né? Usar essa psicologia inversa aí para fazer com que as pessoas comprem a nossa ideia, né? E isso acontece em muitos locais assim, de trabalho, principalmente, né? Porque local de trabalho é a gente pensar soluções, né? Só ajeitar aqui. Pensar soluções, está pensando de como a empresa pode ir melhor, como a empresa pode vender mais, como a empresa pode resolver soluções, e aí entra nesse campo de ideias. E aí quando tu vai expressar a tua ideia é super top. Mas cara, tu não conseguiu expressar como tu gostaria. E outra pessoa que dá a mesma ideia que tu, comunicado de uma forma melhor, segue o caminho dela. Boa, vamos fazer isso aí. Bom, mas eu estava falando agora essa ideia. O que acontece? Ah, mas as pessoas não me escutam. Daí tem pessoas que se vitimizam sobre isso, né? Não é a tua capacidade de comunicação que ainda não está pronta, não está autêntica. Tu vê quantos palestrantes, cara, quantos palestrantes que tem, que os caras não são oradores, assim, que falam perfeitamente, mas as pessoas comunicam. Tem gente que vai dar palestra, os caras sobem no palco de bermuda, e as pessoas olham assim, elas até julgam assim, mas quando a pessoa começa a falar, cara, esse cara, ele é assim. Então, quando a gente está pensando no julgamento alheio, a gente cria bloqueios que fazem com que a nossa personalidade não consiga executar o que é em essência. As próprias ideias. Então, se vai olhar nesse cenário, de olhar para, ok, eu tenho uma ideia que eu quero vender. Tenho uma ideia que eu quero passar. Cara, vender ideia assim porque assim, senão tu está sempre abrindo mão das coisas. Daqui a pouco assim, cara, tu passa a ser o passivo em todas as relações que tu tem, de trabalho, de amizade. A pessoa quer fazer tal coisa, a pessoa, não, mas eu quero fazer, vamos fazer tal coisa. Aí tá, pode ser, vai junto. Ah, mas eu não queria estar fazendo. Daí não consegue também dizer não. Então assim, o que está faltando para tu fazer o que tu quer? Por isso, vender ideias. Por isso, persuadir. Então, por isso que eu falo aqui também, a essência aqui do Evolution, as mentorias, ela é autoconhecimento para trabalhar a tua performance de essência, de forma autêntica, para a vida,
para venda, para liderança, para tudo que tu precisar. Olhando e entendendo e tratando as crenças. Porque todos esses comportamentos que a gente tem, que as ferramentas usam, elas não conseguem considerar a história de cada um, que a identidade tem a ver com a história, no sentido de que a gente passou na nossa infância, como a gente foi moldado ali. E aí cada um tem um comportamento diferente. Por isso que eu não gosto de colocar, não é que eu não gosto, eu tenho um cuidado de colocar em caixinhas, perfis como Enneagrama, por exemplo. Cara, Enneagrama é muito top. Mas eu não posso colocar todo esse contexto em uma caixinha de Enneagrama, de perfil temperamental, comportamental. Tem algo mais amplo para ser visto. Ali são caminhos que vão dar norte para ti, da tua essência e da tua autenticidade, de quem tu é. Então, quando tu vai comunicar, vai vender algo, vai vender a tua essência, vai vender a tua ideia. O primeiro ponto, de novo, né? Sempre a intencionalidade. Qual que é a minha intenção? Minha intenção é que a gente vai para a praia na sexta, ok? Então, eu preciso contextualizar. Galera, se fosse falar para vocês, assim, o principal da comunicação, no sentido persuasivo, vender ideias, né, e trazer as pessoas para que elas escutem, é a contextualização. Contextualização. Contextualizar as coisas. Tu quer ir para a praia? Ok. Tu vai falar assim, cara, vamos para a praia na sexta. Aí, não, na sexta não, vamos para o sábado. Vamos dar outros exemplos aqui. Vamos fazer vamos fazer uma marca de camiseta. Não, vamos fazer uma marca de calça, a pessoa quer fazer. Daí tipo assim, tu já deu tua opinião. Tu já deu tua opinião. Então, quando a gente tem a opinião, já bate de frente com a opinião da outra pessoa e aí já cai por terra a tua construção. É tipo na venda. O vendedor que ele quer ficar dando argumento de que o produto é bom, enquanto que o cliente está pensando ali, ou ele está dizendo que ele vai ver, ou que não é o momento, daí tu está ali dando argumento, sem argumento não vai ajudar em nada. Porque faltou uma contextualização, faltou uma construção, inclusive do vendedor, de saber assim, cara, esse cara precisa disso ou não? E aí, quando tu vai contar algo, a intenção é fazer tal coisa. E aí tu vai comunicar para essa pessoa qual é a tua ideia. O que precisa fazer? Contextualizar. Eu vou contextualizar tudo isso. Vou dar um exemplo de ir para a praia, que é um exemplo bem tosco, né? Mas é o que me veio aqui. Porque, vamos dizer, eu amo ir para a praia, né? Então, assim, o que eu posso contextualizar nesse sentido, né? Quero convencer um amigo a ir para a praia, né? E aí ele está falando assim, cara, não sei o que eu vou fazer no final de semana, acho que eu vou ficar por aí e tal. Como eu contextualizaria isso? Eu falei assim, cara, sim, nós estamos trabalhando um monte, né? Estou trabalhando bastante, estou trabalhando também final de semana, estou trabalhando, cara, até de noite, estou fazendo muita coisa e a gente, cara, eu sinto assim que eu preciso espairecer um pouco. E é uma coisa que eu amo fazer, que me faz muito bem, estar com as pessoas que eu gosto e ir para a praia. Isso eu amo fazer. Ainda mais quando se precisa. E diz até que é o melhor horário, diz que o melhor horário da Freeway lá é sexta de manhã, sexta até meio-dia, que fica bom para ir. Tu vê como mudei assim, tipo, eu saí da minha opinião, vamos para a praia na sexta. Estou dando um exemplo bem tosco, né, galera? Tragam para a realidade que vocês queiram atingir de contextualização. Vocês querem informar para a pessoa algo. Contextualiza dentro daquilo que tu sente. Por isso que expressar os sentimentos, as emoções, o segundo ponto, é o que é o sentimento, qual é o sentimento, qual é a emoção disso. E aí, quando tu vai contextualizar para vender, entra o que tu quer, a tua intenção, né, para tu comunicar, contextualizar, e a persuasão, ela entra quando a outra pessoa também tem um benefício sobre isso.
A manipulação é quando só eu tenho benefício. A pessoa precisa trabalhar, eu sei que ela está ferrada, tá agora sem dinheiro para ir para a praia. Eu falei, cara, tu precisa ir para a praia. Ela não poderia ir, nem deveria ir, tinha compromisso, cancela o compromisso que tem com a família lá. E vamos para a praia porque vai te fazer muito bem, mas vai fazer bem para mim, não vai fazer bem para a pessoa. Eu não estou persuadindo. É diferente persuasão e manipulação. A persuasão, em virtude de como ela é colocada, às vezes ela é vista como algo não positivo, né? Como algo que não seja muito bom, né? Mas a persuasão, cara, é a arte de fazer com que a pessoa faça algo que ela não tenha percebido ainda, que ela precise, né? Então, persuadir é o que Jesus mais fazia. Ele persuadia as pessoas. Claro, com tudo junto, tudo carregado, né? Então, a persuasão, nesse sentido, né, de conectar com a emoção. E aí eu trouxe, contextualizei, botei a emoção, o sentimento, expliquei o porquê é bom ir na sexta-feira. E aí, as evidências que vão acontecer, que são os benefícios. Cara, qual foi a última vez quando foi a última vez que tu foi pra praia? Como é que foi? Como é que foi a semana após que tu foi pra praia? Então, tudo isso é muito importante, galera, quando vai expressar a opinião, porque a gente vem, como a gente está, normalmente faz as pessoas que são mais impulsivas, que tendem a falar logo, elas logo dão uma opinião. Elas dão uma opinião, aí ela explica a opinião e dá alguma evidência. Porque daí já desconstruiu o negócio, né? Mas é a contextualização daquilo que a gente quer. As coisas boas que vão acontecer. E aí tu pode dar a tua opinião. Entenderam? A lógica? Contextualiza o que é importante, as evidências de que é bom. E aí a opinião, por mim nós vamos na sexta de meio-dia. Por mim nós vamos para a praia sexta, 7 horas da manhã. 5 horas estou na estrada. Cara, teve uma época na vida eu pensava assim, meu Deus, eu queria acordar com essa disposição assim, como eu acordo quando eu vou para a praia, cara, de manhã cedo. Cara, acordo de manhã assim, ó, só faz as coisas, né? Mas é engraçado, interessante falar isso, porque hoje, para gravar esse vídeo, foi assim, foi acordar com essa sensação de felicidade, de estar cumprindo o que eu tanto queria fazer por muito tempo. E é aquela coisa, né? A gente sempre vai pensando assim, eu não estou pronto, eu não estou preparado, vai fazendo. Tu vai ver que está dando resultados, as pessoas vão te agradecendo pela ajuda que tu dá, mas tu olha assim, cara, ainda não estou pronto e tal. Tem uma das regras, das 12 regras para a vida do Jordan Peterson, se eu não me engano, é a regra número 4. Compare com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Olha isso. Compare a ti mesmo com quem tu foi ontem e não como outra pessoa é hoje. O que isso significa dentro do que eu estava falando? Que a gente vê os movimentos, assim, tem empresários que fazem esse trabalho que eu estou fazendo, tem muita gente que faz, e o cara, eu queria estar fazendo isso, estar ajudando as pessoas, né? Mas aí vem os bloqueios, né, da personalidade, da identidade, da minha história. Mas eu não estou pronto, medo de errar, medo de não ser aceito, medo de ser julgado. E aí, hoje, acordando de manhã cedo, cara, acordei pilhado como ir para a praia, vim fazer essa live para entregar esse conteúdo, derramar esse conteúdo, transbordar todo esse conteúdo, que é muita coisa que eu vivenciei. Tem algo também muito vinculado à verdade, à essência, assim, porque eu acredito que o que a pessoa vem falar, o que a pessoa vai falar, aparecer, cara, ela tem que ter vivido, tem que ter consumido, tem que ter, né? Tipo assim, esse dia eu vi uma influencer lá que ela é vegana e fazendo propaganda de hambúrguer. Não estou julgando nem nada, não que eu não faria isso, mas eu estou dizendo nesse sentido assim, das coisas que eu estou falando aqui, tudo que eu estou fazendo nesse movimento é coisas que eu coloquei na minha vida e que eu acredito. Então eu queria há muito tempo já estar fazendo isso
e acordar hoje com essa motivação de estar aqui, independente para quantas pessoas fossem, mas eu estar entregando o meu melhor aqui e estar ajudando e contribuindo para que as pessoas se conheçam mais, sejam mais autênticas e atinjam os seus resultados, quebrem suas crenças. Tá bom, galerinha? Espero que tenham gostado, vou deixar aqui salvo e tamo junto aí, bora pra cima. Deixa eu fazer uma tour aqui. Não sei se o pessoal tá aí ainda, algumas estão olhando nessa vista aqui da live. Bora, galerinha. Siga-me em frente, com fé e atenção, continuo na missão, porque a vida é assim, já diria o poeta Charlie Brown. Bora, galerinha. Bora pra cima. Tamo junto. Beijo no coração. Fique com Deus. Até mais.